Boa noite. Olá, o pessoal da PAI, Mano Júpiter que está ali, né? Bom que tenhamos a população mesmo perto da Câmara, né? Eu ainda acho que vem muito pouca gente aqui, né? Isso aqui tinha que estar cheio toda a sessão, todo dia, né? Mas é muito bom ver, né, que os cidadãos vêm aí. Marciano, boa noite, seja bem-vindo, né? Bom, eu gostaria de começar falando, que eu acho que eu vou falar até um pouco, não vou resumir tanto esse assunto, que ele é um assunto que precisa ser falado, sobre o nosso hospital municipal, né? Desde que cheguei aqui em Campo Novo, presidente, cheguei aqui em Campo Novo, se eu não me engano, foi dia 21 de novembro de 2019, cheguei 1h da tarde, quando era 7h da noite, eu estava dando meu primeiro plantão ali. Já cheguei com o plantão marcado. Tive que implorar para o cara do CRM lá, que ele queria barrar a transferência do meu CRM de Goiás para cá, porque eu não tinha trazido a danada da carteirinha do Exército, o cara não queria, só porque faltou a carteirinha do Exército, aquela dispensa militar, né? E eu achei que não tinha que mostrar mais aquele negócio e acabou que eu convenci ele a me liberar o CRM. Saiu provisório mesmo ali. E aí, cheguei aqui, na hora do almoço, quando era de noite, estava dando meu primeiro plantão. Então, já dormi muitas noites ali naquele hospital. Aliás, já fiquei muito acordado muitas noites ali naquele hospital, né? Foram aí milhares de plantões, eu acho. Se for pôr na conta, antes eu dava bem mais plantões lá. E aí eu sei do que eu estou falando, né? Eu sei do serviço que eu prestei ali naquele hospital, que eu tenho uma devolutiva da população quanto a isso, graças a Deus, é uma devolutiva bem positiva, então eu sei que o serviço que eu prestei ali foi um serviço de qualidade para a população. E mesmo assim, não agradava todo mundo, Milton, né? Já fui ofendido, já tive que chamar a polícia para me defender lá, né? Que estava sendo ofendido mesmo, xingado, né? Teve uma ocasião que, ainda quando havia só um médico de plantão, ainda nesse começo ali, antes de ter aquele painel, eu tinha um hábito de não gritar o paciente lá de dentro. Eu gostava de levantar, ir na porta, chamar meu paciente, entrar no consultório junto comigo. E aí, a época, eu aparecia na porta e aí eu era xingado. Eu aparecia na porta e era xingado. Eu falei, não vou retrucar, né? Não faz parte de mim. Eu chamei a polícia para me defender. Então, existem situações, e eu falo para vocês o seguinte, que Campo Novo tem que entender que tem uma minoria que tem capacidade de fazer barulho, e tem horas que esse barulho é positivo, necessário, mas tem horas que esse barulho é prejudicial, principalmente quando esse barulho ataca o servidor do hospital. Infelizmente, há algum tempo a gente teve isso, inclusive estimulado pela ex-secretária de Saúde. Hoje, o barulho, para mim, é um barulho positivo, né? É um barulho que o pessoal está enxergando que o funcionário do hospital está precisando de ajuda. Ele está pedindo socorro. Quando eu cheguei aqui, esses primeiros plantões, a gente atendia aí cerca de 120, 130 pessoas num dia. Um dia mais tumultuado aí, 160 atendimentos. Isso é fácil de comprovar, é só você entrar no... A gente tem um sistema unificado lá de prontuários, né, e tem a quantidade de atendimentos dia a dia aí, pelo menos dos últimos 6, 7 anos aí, com certeza vai ter lá. E hoje, 5 anos depois, né, a média de atendimento ali são 240, 250 atendimentos, então a gente praticamente dobrou isso aí, né? Dobrou a quantidade de médico, foi para 2, mas não dobrou a quantidade de técnico, de enfermeiro, não dobrou o tamanho do hospital, é o mesmo hospital, né? As ampliações que foram feitas no hospital, nenhuma foi para dar suporte ao paciente. Foi feita uma ampliação que colocou a tomografia, foi feita uma ampliação para essa lateral de cá que colocou os escritórios da administração, né? A época que eu comecei a trabalhar, o hospital tinha uma porta da Unimed e uma porta particular, aquela porta da Unimed foi fechada, foi feita uma sala de observação, mas nada que favorecesse a ampliação dessa capacidade física do hospital de atender o paciente. E a equipe do hospital sofre, né, dia após dia,
Por que eu digo sofre? Porque eles têm que dar conta de um serviço que está além da capacidade deles, claramente, comprovadamente. Porque se ele estivesse trabalhando lá com uma demanda tranquila, né, a gente claramente não estaria vendo tanta reclamação, a gente não estaria vendo tantos apontamentos de erros, né? Todos nós somos seres humanos, né? Todos nós somos passíveis de erro. Agora, você errar numa situação que o céu está azul, o dia está claro, o sol está bonito, e você errar numa situação que o pau está comendo, chuva, raio, trovão, é totalmente diferente, né? Então, o funcionário do hospital está pedindo socorro para a prefeitura. Me ajuda, não estamos dando conta. E a população vai chegar ali, né, vai ser bem atendida, mas algum cidadão que não vai ser atendido da maneira que ele queira ser atendido, né, se esse cidadão não tiver a capacidade de analisar e se ele tiver uma prioridade em fazer, né, um estardalhaço daquilo, principalmente quando ele relaciona isso com a política, quer puxar saco do prefeito, quer puxar saco do vereador, quer puxar saco do candidato, ele não pensa duas vezes em ir lá, em ofender o funcionário, em brigar com o funcionário, porque ele acha que aquilo é uma coisa comum no dia a dia. Eu já passei por isso e eu consigo trazer, né, ou pelo menos eu consigo demonstrar milhares de testemunhos de que eu fazia um bom atendimento. Mas já fui ofendido, já fui humilhado, né? Então, são pessoas pontuais que fazem, né, esse desserviço. Agora tem as reclamações corretas, igual eu falei. Né, tem a hora que a voz se levanta e ela se levanta de forma correta. E a gente tem que saber filtrar isso aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Quando você precisa do hospital, você vai lá de noite tomar sua injeção, tomar seu remédio, ser avaliado pelo médico, né? Aqueles profissionais que vão te atender, então não faz sentido, né, muitas vezes, você chegar ali no hospital, já chegar às vezes armado, achando que vai ser mal atendido, porque não vai. 99% dos atendimentos ali são feitos sem reclamação, são feitos com coerência, são feitos com humanidade, né? E 1% dos atendimentos são feitos aí de uma forma que desagrada por algum motivo, né? É um número chutado, óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que a maioria da população é bem atendida no hospital. E o SUS aqui, e o SUS no Brasil inteiro, a maioria da população é bem atendida pelo SUS. A maioria da população tem no SUS, né, a capacidade de resolver seu problema de saúde. Senão a gente estava num pandemônio. Eu provo para vocês que o SUS resolve. O SUS resolve quase 100% dos problemas de saúde da população. Quase 100%. Mas tem-se uma fama que o SUS não presta. A gente já chega achando que o SUS não presta. Né? Tem gente que, pelo amor de Deus, acha que ir no posto é uma ofensa. Não é. O posto de saúde funciona, as políticas públicas de saúde funcionam. Existem doenças que foram erradicadas, né? Existem enfrentamentos que foram vencedores aí, trazendo para a população, com certeza, um status melhor de saúde, redução de mortalidade, né? Hoje em dia, claramente, morrem menos crianças do que há 10 anos atrás, graças ao SUS. Hoje em dia, morrem menos mulheres grávidas do que há 10 anos atrás, graças ao SUS. Hoje em dia, morrem, né, menos crianças no período pós-parto imediato, né, graças ao SUS. Por que eu falo graças ao SUS? Porque o rico, ele continua morrendo pouco, do mesmo jeito que ele tinha o serviço dele, e continua tendo o serviço dele no particular. O que mudou a dinâmica populacional foi o SUS, que é onde é que a massa da população é atendida, que aí sim muda o número de mortalidade, número de acometimento de doença. O rico antes era atendido no particular, continua sendo atendido no particular, e essa realidade dele não mudou. Mas a população é bem atendida pelo SUS. E quando a população de Campo Novo, né, chega no hospital achando que vai ser mal atendido, né, às vezes você já cria uma expectativa negativa, né? E isso aí cria, muitas vezes, uma situação que você já deixa armado um ânimo, né? Um ânimo que qualquer coisa que acontecer ali, você já pensa que, né, o funcionário está te provocando, que o funcionário quer te maltratar, e não é. Ninguém sai de casa para trabalhar naquele hospital ali para prejudicar ninguém. Todo mundo fez um curso, todo mundo fez um juramento, todo mundo ali dentro do hospital tem pai, tem mãe, ou teve, né? Tem esposa, tem filho, tem marido, né, ou teve. Todos nós já passamos por situações, né, que tivemos que lidar com, né, situações degradantes de pessoas, e você ter que ajudar ali, você tirar a pessoa daquela situação, né,
é uma coisa extremamente satisfatória para qualquer funcionário da saúde, né? E não tem ninguém que é vilão, não tem um funcionário mau, um funcionário ruim, um funcionário péssimo. Todos nós somos seres humanos ali, e eu tenho certeza que cada funcionário daquele hospital sai de casa para prestar um bom serviço para a população. Mas quando você sai de casa para prestar um bom serviço para a população, e a prefeitura manda você cavar uma cisterna, mas te dá uma colher para cavar uma cisterna, aí complica a barriga. Aí complica. Cava essa cisterna, mas toma aqui uma colher não é nem de sopa, é uma colher de chá. Colherzinha pequenininha. Cava essa cisterna e se vira. Porque os funcionários do hospital estão pedindo socorro para a administração do hospital. E eu hoje quero pedir socorro para a população de Campo Novo do Parecis. Eu quero pedir esse socorro, né? Chegue no hospital quando você precisar, pare um pouco, observe o ambiente, veja a disposição de cada funcionário, veja como ele está atendendo, não você, antes de você ser atendido, observe como ele atende o outro funcionário. Observe como ele presta o atendimento para aquele paciente que chegou ali antes de você. Você vai ver que não tem ninguém ali de má vontade, todo mundo está disposto a ajudar, todo mundo saiu de casa para prestar um bom serviço, né? Então, tenha essa disposição quando você for ali no hospital. Às vezes você vai acompanhando um parente, observe a dinâmica hospitalar ali, observe o espaço reduzido, e você vai ver que eu tenho razão no que eu estou falando. O funcionário trabalha bem, mas está sobrecarregado, né? Não para. Tinha vezes que eu chegava no plantão ali, isso aí aconteceu muitas vezes, né? Eu até tive que fazer uma amizade com as tias da cozinha, porque elas tinham que guardar uma marmitinha para mim lá, porque chegava 11 horas da noite, elas retiravam o jantar e eu não tinha comida ainda, eu quase não gosto de comer, né? E aí elas ficavam com dó de mim de uns tempos acostumaram e começaram a guardar a marmita para mim, porque das 5 da tarde até 10h30 da noite, aquilo ali é extremamente agitado, né? A população busca mesmo, né? E a gente está ali para atender, a gente está ali para prestar esse serviço para a população. Mais uma vez, com qualidade, com humanidade. Ninguém saiu de casa, gente, para poder te maltratar, para poder, né, prejudicar você. E outra coisa, o funcionário que te prejudica, ele tem cara, ele tem um carimbo, ele não é louco de fazer isso. Ninguém faz isso de propósito. Ele vai ser responsabilizado, ele sabe disso. Então, muitas vezes se cria esse ânimo, né, de que, se eu for no hospital ali, já está tudo bagunçado, está ruim, está pegando fogo. E não é assim. O que eu quero pedir para a população de Campo Novo do Parecis? Eu quero mais um pouquinho de tempo aí, o presidente vai acabar daqui a pouco ali. Eu quero que vocês entendam isso, se compadeçam do funcionário público que está ali, que saiu da casa dele para prestar um serviço para você, para cuidar de você, para cuidar do seu pai, para cuidar da sua mãe, para cuidar da sua família. E ele foi ali para fazer esse serviço, ter o ganha-pão dele, ter a sobrevivência dele, e ele quer voltar para casa tranquilo. Ele quer voltar para casa, deitar no travesseiro dele lá de manhã ou de noite, em paz, e aí ter orgulho do trabalho que ele fez, né? Ele quer, com certeza, né, que você saia de lá e o elogie, né? Igual na maioria das vezes acontece, né? Só que é muito mais fácil você publicar uma crítica e 1 milhão de gente ver do que você publicar um elogio, né? Elogios não são facilmente aí expostos, né? Críticas são muito facilmente expostas, né? Esse funcionário é elogiado, né? Esse funcionário, no dia a dia dele, ele é cuidadoso com você, né? Agora, a capacidade do funcionário está limitada ali. Ele realmente está sobrecarregado. A demanda que a população está imprimindo no hospital, que está impondo ao hospital, está muito além da capacidade de atendimento do hospital. Muito além, né? E essa é uma conversa franca que a gente tem que ter. Não estou aqui acusando a prefeitura, não estou aqui acusando ninguém. Inclusive, conversei com o prefeito pelo telefone, né? Conversei, ele, né, a iniciativa lá do Rodolfo também entrou em contato comigo, e conversei com eles, né? A respeito disso, é urgente essa demanda da prefeitura, né, de se posicionar de uma forma que dê a pá para o funcionário cavar lá a cisterna, tira essa colherzinha de chá da mão dele lá, ajuda o funcionário, né? Porque, de um lado, você quer que a população seja bem atendida, você quer que a população, né, te elogie como gestor, né? Do outro lado, você vai cobrar daquele funcionário a partir do momento que tem uma reclamação dele.
Mas aí fica só o funcionário de um lado, bucha da prefeitura, do outro lado, bucha da população, né? E ninguém trabalha ali por conta própria. Se não tiver apoio, se não tiver reforço de quem está ajudando do executivo, se não tiver isso aí sim vai colapsar. E em algum momento vai acontecer uma tragédia ali, né? Algum momento vai passar um negócio batido, né? Em algum momento alguém vai acabar perdendo a vida ou vai ficar com uma sequela grave, né? Uma sequela irreversível, porque realmente a equipe não está dando conta do trabalho que é demandado para ela, né? E isso aí é injusto. Isso aí não é justo com a equipe do hospital, né? Sempre foi assim, sempre foi. Na saúde nunca ninguém teve folga, não existe, né? Mas o negócio é que ali está fora do comum, está demais, entende? Não está o comum do dia a dia, né? Eu estou falando, desde que eu estou ali sempre foi corrido, mas agora está impossível, não é que está corrido, está impossível tolerar. O funcionário sai de lá desgastado, o funcionário sai de lá, né? Eu conversei com a gestão hospitalar e eles pedem o funcionário para fazer hora extra, porque a equipe está desfalcada, o funcionário se nega, e aí já se criou uma cultura que acha que ele está negando o Joaquim, porque ele quer prejudicar o hospital, mas não é porque ele não dá conta. Eu faço hoje, às vezes, 36 horas, 48 horas de plantão, ali em Tangará da Serra, e eu não canso mentalmente igual canso fazendo 12 horas de plantão aqui nesse hospital, porque realmente a demanda é totalmente diferente, né? O serviço é totalmente diferente, e ele exige você imprimir um ritmo totalmente diferente que você fica exausto fisicamente, né? Você fica exausto mentalmente, e quando você está lá prestando esse serviço, você está extremamente focado, e você percebe que muitas vezes de má vontade alguém vem e te ofende gratuitamente, alguém vem e te maltrata gratuitamente, alguém vem e posta na internet, né, sem ter clareza dos fatos, né, de forma injusta, né, denegrindo o trabalho que você faz, o funcionário vai ficando desmotivado. Muitos já pediram demissão dali, isso não é mentira, muitos saíram do hospital porque não aguentam mais. Tem hora que você fala assim, não é o dinheiro não, tem hora que não tem dinheiro que paga a dor de cabeça que você sente, e a responsabilidade. Essas pessoas que pediram demissão, elas veem que uma hora vai morrer alguém lá e elas não estão dando conta. A pessoa prefere ir embora, vai trabalhar do outro jeito, vai capinar lote, ele prefere fazer outra coisa, colocar em risco, né, a vida de outra pessoa, porque ele sabe que ele vai ser responsabilizado. E ele sabe que não vai ter, naquele momento, um prefeito que fala assim, ó, morreu, mas foi porque nós não botamos equipe. Não. Vai apontar o funcionário, vai apontar o médico do plantão, né, vai apontar a administradora do hospital. Então, antes que aconteça uma tragédia, né, vamos, como poder legislativo, como poder executivo, aumentar a capacidade do hospital. Isso é para ontem. Eu não sei por que não foi feito ainda. Para ontem, né? Então, mas orçamento, porque tem que aumentar o contrato. Não, pelo amor de Deus. É para ontem isso aí, né? É o pedido que eu, Andrei, estou fazendo para o executivo, hoje representado aqui pelo Marciano, né? É o pedido que os funcionários do hospital estão fazendo para o executivo, é o pedido que os funcionários do hospital estão fazendo para a sociedade de Campo Novo do Parecis, porque eles não estão dando conta do atendimento da população, né? Não estão dando conta, não estão dando conta. Na última semana, houve um dia, a gente tem 34 leitos, existiam 46, se eu não me engano, 47 pacientes internados. E aí, o que você me fala disso aí, Barriga? Ontem 34, está parecendo presídio, né? Ontem 34, cabe 46. Tinha gente internada sentado. Aí, infelizmente, tiveram que se adiar cirurgias. Porque você vai fazer uma cirurgia num paciente, você tem que garantir que ele vai ter um leito de pós-operatório. Você não pode pegar o cara, operar, botar ele num carro e levar ele embora para casa. Ele tem que ficar no pós-operatório ali 24, 48 horas, 72 horas, dependendo da cirurgia que ele for fazer. E como não havia possibilidade de garantir, cirurgias foram adiadas por isso, né? Então, a pressão, né, que a demanda populacional, o aumento da demanda populacional de Campo Novo está imprimindo no hospital ali, claramente está mostrando que o hospital está incapaz de atender Campo Novo do Parecis, e é uma tragédia anunciada. Escuta o que eu estou falando, se não tomarmos medidas, principalmente do executivo, que a gente precisa desse apoio, Marcelo,
se não tomar medida, se não abraçar o funcionário ali, se não apoiar o funcionário no que ele está pedindo, ninguém está pedindo para dobrar salário. Estão falando assim, gente, coloca mais 2 colegas comigo aqui no meu plantão, que não tá certo, está errado, não estamos dando conta. Coloca mais 2 colegas lá no fundo da internação, porque nós não estamos dando conta. Ninguém está falando para aumentar salário, para isso, para aquilo, né? Só estão falando assim, o óbvio. O usuário chega ali e fica 4, 5 horas esperando, por quê? Porque o funcionário está tomando café? Não é. É porque realmente a demanda virou um gargalo. Você tem que indicar uma população gigante, só que a capacidade de atendimento afunila, aí a população vai aguardar muito tempo, vai ficar insatisfeita. E não pode descontar no funcionário do hospital. Né? Aquele funcionário ele vai trabalhar numa estrutura que foi organizada pelo Poder Executivo, que foi pensada pelo Poder Legislativo. Então, por último, nem que brigue comigo, bate em mim, mas não bate no funcionário que está lá de plantão. Né? Vai atrás do Poder Executivo, venha nessa Câmara aqui, cobre, né? Mas a última responsabilidade é do funcionário que está ali no dia a dia, que está ali de peito aberto para atender você, sua família, e que está pedindo socorro para a gente, e que eu estou disposto a fazer, né, qualquer coisa que precise ser feita, né, para que a gente consiga dar esse suporte para aquele funcionário do hospital. Né. Eu não vou me estender mais aqui, porque já falei bastante, acho que era o tema mais importante, tinha até outros assuntos para falar, mas eu vou deixar para depois. Quero agradecer a presença de todos vocês, quero desejar uma semana abençoada para todos, que Deus abençoe cada um, fiquem com Deus.